Amados, sou o pastor Edson. Vamos aqui estudar um pouquinho mais esse personagem maravilhoso, qual seja Abraão, glória a Deus, o patriarca do povo hebreu, do povo de Israel. Nós temos aqui na ilustração sucinta Abraão, Isaac, o pai então no seu filho, o filho da promessa Isaac, sendo amarrado para ser sacrificado, ocasião que Deus, testando a fé de Abraão, pediu seu filho em holocausto. E temos aqui a ovelhinha, que trará uma história maravilhosa, que Deus provê todas as coisas mediante o seu testemunho de fé. Meu querido, fotografa, dê um print para que depois você possa reproduzir e colocar nas salas das crianças para que possam pintar e já gravar na sua mente. Esse desenho não é meu, eu o tirei da internet e parabenizo o desenhista que coloca o seu dom de desenhar no altar do Senhor para fazer assim maravilhas como essa ilustração. Dê um print. Pois bem, deu aquele print. Hoje nós vamos estudar sobre o personagem Abraão. Fique atento, fique ligado, pegue a tua Bíblia e participe conosco. Amém, meu amado Jesus. A mesma coisa que você fez no desenho, aqui está um minuto, um rascunho, uma breve síntese do nosso estudo a respeito do personagem Abraão. Eu vou dar aqui uma afastadinha, também dei um print. Depois, com esse print na sua galeria, você dê um zoom e anote essas referências para que você possa participar com seus amados, a sua família, principalmente a respeito desse personagem maravilhoso. Pois bem, vamos lá. O estudo de que personagem, pastor Edson? Abraão. Abraão, o pai da nação. Olha só, Abraão é tido como patriarca da nação dos hebreus. Abraão, Isaac, Jacó, olha que bacana. Já fique sabendo, vai guardando na tua mente, na tua cachola, no teu psique. Abraão, patriarca da nação dos hebreus. Que bênção, glória a Deus. Também o significado do nome Abrão, que na verdade no começo da sua história é chamado de Abrão. Depois Deus muda o nome dele para Abraão. A sua esposa começa com o nome Sarai. Depois ela passa a ter, pela vontade de Deus, o nome Sara. A exemplo de Jacó, um dos patriarcas que na sua trajetória o nome Jacó foi substituído por Israel. Abraão, patriarca da nação dos hebreus, significado de seu nome, o peregrino espiritual. Por que peregrino? Porque ele caminhou. Peregrinar é andar, assim como Paulo peregrinou, fazendo as suas 3 viagens missionárias. Mas aqui é no Velho Testamento, peregrino espiritual, porque era um homem realmente que foi escolhido por Deus para ser o quê? O patriarca dos hebreus, o patriarca da nação, da descendência dos hebreus, povo esse escolhido pelo Senhor. Muito interessante. Pega a tua Bíblia, pega a espada, pega a palavra e nós vamos aqui centralizar em Gênesis. Seu chamado, ele recebeu um chamado especial. Abraão, o seu pai, chamava Terá. O seu pai simplesmente teve outros filhos. Mas vamos aqui seguir a nossa anotação para que venhamos a não nos perder, mesmo porque aqui é uma síntese. A respeito do seu chamado, ele recebeu um chamado especial, o que denota de Abraão para com Deus uma grande fidelidade e um grande privilégio de receber esse chamado para dar início a uma grande nação que em Cristo Jesus chegou a mim e a você. Vamos lá, na referência que esse pastor que vos fala assim anotou, Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai nos dar um norte a respeito do seu chamado. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Pega aí a tua espada e vejamos juntos esse versículo. Diz assim: meu irmãozinho em Cristo Jesus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que eu te mostrarei, seria e foi Canaã, a terra que mana leite e mel. Você concorda comigo que aqui já tem realmente uma aplicação para as nossas vidas? Com certeza ele estava bem estabelecido ali, junto ao seu pai. Junto em que cidade? Em Arã, em Ur dos Caldeus. Ele estava tranquilo.
mas ele recebeu um chamado e ele não abriu mão de obedecer ao chamado do Senhor. Então, nesse personagem Abraão, algo interessante é que Deus viu Abraão, escolheu esse homem a dedo para ser o quê? O patriarca da nação do povo hebreu. E esse povo hebreu, separado por Deus, abençoado por Deus, protegido por Deus, chegou a mim a salvação em Cristo Jesus. Chegou a você também. Olha que legal. Então o seu chamado está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Mas antes eu queria colocar para vocês que ele vivia com seu pai Terá. Olha só o que nos fala aí em Gênesis, deixa-me ver aqui, capítulo 11, versículo 26. Do 26 ao 32 do capítulo 11 de Gênesis, vai falar o seguinte, 26, eu não vou ler tudo. E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Então Abraão, o patriarca dos hebreus, teve mais dois irmãos, que está no capítulo 11 de Gênesis, versículo 26, cujo nome seria Naor e Harã. Porém, no versículo 28 desse mesmo texto, nos mostra que Abraão perdeu um de seus irmãos, e diz assim, e morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo. Então, para que você possa saber aonde viveu Abraão, quais eram os seus irmãos, qual era a sua família, aonde estava estabelecido, aonde estava instalado, é só você abrir em Gênesis capítulo 11, de 26 a 32, e você verá a respeito do irmão, dos irmãos, do pai, do falecimento do pai, enfim, da estrutura familiar de quem? De Abraão. Eu vou ler rapidamente aqui. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. Então Ur dos Caldeus era uma região que também esteve ali Abraão. E tomaram a Abraão, a Naor, mulher para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, era no começo Sarai, aqui perdão está como Abrão, e o nome da mulher de Naor era Milca. Versículo 30, e Sarai foi estéril. É muito importante essa ilustração, essa colocação que Sarai era estéril, porque lá na frente, como Deus chamou Abraão para ser o patriarca, né? O progenitor, aquele que daria início à nação dos hebreus, a descendência era fundamental, que saísse do ventre, das entranhas de Sara, sua mulher. Dali da relação entre Abraão e Sara, ou seja, ainda no começo, Abrão e Sarai. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá, que é o pai de Abraão, seu filho, Abraão, e a Ló, sobrinho, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Eles estavam em Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram a Harã. Então, nessa trajetória, Abraão passou por Ur dos Caldeus, caminhou com seu pai em Harã, e o seu pai faleceu. Aí diz assim, e habitaram ali, quem? Abraão, o seu irmão, toda a sua família e o seu pai. E o 33 do capítulo 11 de Gênesis diz assim, 32, né? Gênesis 11, 32 diz assim, e foram os dias de Terá, pai de Abraão, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Até então estava Abraão e Harã com a sua família, e ali ocasionou a morte do seu pai. O capítulo 12 já tem um chamado especial. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Então nós já estudamos a respeito do chamado que está em Gênesis capítulo 1, e diz bem claro, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai que é Terá, para a terra que eu te mostrarei. Esse foi o chamado, recebeu um chamado especial, viveu, é claro, com seu pai que o gerou, os seus irmãos e sua família, passou por Ur dos Caldeus, passou por Harã, mas com esse chamado em Gênesis capítulo 12, 1, ele seguiu com essa caravana para Canaã, a terra prometida que mana leite e mel. Caminhando, promessas de Deus, Gênesis capítulo 12, versículo 2,
Olha que interessante, a promessa que Deus deu, Deus o chamou e trouxe a promessa. Capítulo 12, versículo 2 diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha o versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Presta atenção aqui, nesse último período do versículo 3 do capítulo 12: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está aquela promessa confirmada a Deus, a extensão da promessa e a conotação que Abraão teria uma grande descendência. Mas nós já observamos que no próprio capítulo 11 de Gênesis, versículo 30, Sarai foi estéril, não tinha filhos, mas ela tinha um problema de esterilidade. Presta muito bem atenção nesse sentido. Essa é a promessa de Deus de uma grande nação que seria como as areias do mar e as estrelas dos céus. E essa nação de fato cresceu absurdamente, chegando, como já falamos, até a mim e até você. Ligado no estudo da palavra de Deus, vamos ficar ligados no crescimento da palavra do Senhor. Esse então foi o pacto divino, em Gênesis capítulo 2, 3, como acabamos de ler, e vamos ver 17, 7, folhando apenas um pouquinho à frente. 17, 7 diz assim, Gênesis capítulo 17, versículo 7: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, aliança com Abraão, e a tua descendência. Presta atenção, a importância da descendência. E Sarai era estéril, hein? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Olha o pacto divino, olha as promessas de Deus. Meus queridos, aqui Abraão com certeza ouviu isso, obedeceu, creu, porque ele já tinha realmente um histórico, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Um histórico de homens que andavam com Deus. Mas preste atenção, uma promessa que diz respeito à descendência. E a sua esposa era estéril. Mas vamos ver o que Deus nos fala. A demora na promessa de um filho. Nós vamos trazer aqui uma correlação com o tópico cumprimento da promessa. Houve uma grande demora. E essa demora, na verdade, fez com que Sara tomasse uma decisão. E ela então convencesse Abraão, e esse cometeu um grande erro em aceitar, de submeter-se a deitar-se para ter filhos com uma serva egípcia chamada Agar. Preste atenção, houve uma demora para o nascimento do filho que Deus prometeu a Abraão, porque prometeu a Abraão que ele teria uma descendência. Logo está aqui embutido que se ele terá uma grande descendência, ele então gerará filhos por intermédio do ventre de sua esposa, até então chamada Sarai. Demora na promessa de um filho. Vamos ler Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 5. Rapidamente, diz assim, olha que interessante, a respeito do nascimento de Isaac, esse menininho aqui. Então, Abraão, ele e o seu pai Terá. Abraão e o seu pai estavam onde? Em Harã. Aí, eles caminharam para Ur dos Caldeus. Morreu o pai de Abraão. Abraão teve irmãos e um deles morreu. Abraão então casou-se com Sarai. O nome Abraão, na verdade, nesse começo, em Gênesis capítulo 11, 12, era chamado de Abrão, não Abraão, Abrão. Depois Deus mudou o nome, como aqui falamos. A sua esposa era Sarai no começo, depois passou a ser Sara. E aí, esse aqui é Isaac, o filho da promessa, que demorou para vir. Que essa demora levou a um erro, aonde Sarai convenceu Abraão, e esse assim o permitiu, em deitar-se com a sua serva egípcia chamada Agar. E ela teve um filho chamado Ismael, cuja descendência dele foram os ismaelitas, e houve um conflito
entre a sua senhora Sarai e a serva egípcia, que começou a querer se sobrepor por ter gerado um filho no lugar da sua senhora. E a história é muito interessante, mas aqui é um pano de fundo. Deus realmente tinha um propósito nisso tudo, e nós aqui já observamos. Vamos em Gênesis capítulo 21, de 1 a 5. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Só que essa demora também levou a Abraão a também cometer um erro. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Deus, quando promete, nós temos que aguardar. Nós somos ansiosos. Sara, mesmo sabendo do seu esposo o chamado especial para ser o que? O patriarca da nação dos hebreus, e que Deus tiraria ali de Arã, de Ur dos Caldeus, e levaria para Canaã, a terra prometida, e que seria uma grande descendência. Sara, ela não entendeu isso muito bem, talvez falhou no quesito de fé, e convenceu, como também já falamos, o seu esposo a deitar-se com sua serva. Mas aqui já há um outro estado. Aqui Deus cumpre a promessa, como também Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Pode demorar. O tempo de Deus é o Kairos, não é o crono, que é o tempo dos homens. Descansa no Senhor, a bênção vai acontecer. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então, eis aqui o filho da promessa. Isaque, o segundo patriarca, é considerado como o filho da promessa. Deus tem promessas para a tua vida. Confia no Senhor. Antes de tudo, arrependa-se dos seus pecados. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Não tenha esse aceite como moeda de troca. Aceite Jesus, que é o teu maior valor real. E Deus, pela vontade absoluta dele, fará tudo na tua vida, dentro dos planos soberanos de Deus sobre a tua vida. Confia, espera, deleita-te, descansa no Senhor nosso Deus. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu seu filho Isaque. Aqui a barbinha branca, o bigodão branco, 100 anos de idade quando nasceu. Olha aqui na linhagem, início da descendência do povo hebreu. Era realmente a expectativa que Abraão e Sara tinham. Nasceu o filho da promessa. Olha só, e Deus assim usaria também essa expectativa para provar a fé de Abraão até então. Vejamos mais a respeito. Seu grande erro, Gênesis capítulo 16, 3. Vamos voltar um pouquinho à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 16, 3 nos mostra o seguinte: Agar é dada por mulher a Abraão. Esse então foi o seu grande erro. Está aqui em todo o capítulo 16 de Gênesis, mas 16:3 diz assim: Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Versículo 4. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aí começa um conflito na história em relação a Sarai e a serva egípcia, seu grande erro e a sua intercessão. Aqui Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Está em Gênesis capítulo 18, 23 a 32. Depois você lê na sua Bíblia. Difícil prova. Nós vamos juntar aqui dois tópicos. Que Abraão teve uma difícil prova e sua fé e obediência extraordinária. Aqui que entra a nossa ilustração. Aqui que entra o nosso desenho. Como pode Abraão ter que sacrificar o filho da promessa que ele tanto esperou, que na verdade ele era aquele que era o pontapé inicial para a grande descendência que Deus em Gênesis capítulo 12, versículos 1, 2 e 3 já tinha prometido a Abraão. Mas Abraão, preste atenção aqui na difícil prova de sua fé, a sua obediência ímpar.
Meus queridos, Deus pediu Isaque. Deus pediu a morte de Isaque como oferecimento ao Senhor, e Abraão não hesitou. Olha que fé inabalável. Vamos dar uma olhada aqui, Gênesis capítulo 22, 1 e 2. Gênesis 22, 1 e 2. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Olha que interessante. Ele disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho. Toma agora, Abraão, o teu filho. Abraão, eis-me aqui. Fala, Senhor. Toma agora o teu único filho, que demorou para nascer, que seria aquele primeiro da descendência. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Difícil prova, sua fé e obediência extraordinária. E aí vai, no capítulo 22, sugiro que você leia a grande fé desse personagem. Sua maior necessidade suprida. Foi então que Deus estava na expectativa se ele ia amarelar ou não nesse pedido que Deus fez: dá-me o teu filho, oferece-me o teu filho, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que difícil situação, mas sua maior necessidade suprida. Gênesis capítulo 22, de 11 a 13, olha que interessante, diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Já estava nessa situação ilustrativa, o menino sobre o altar, o menino amarrado, os gravetos ali, para ser realmente oferecido ao Senhor, e Abraão até ali, confiando no Senhor. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui quando chamou e pediu o filho, eis-me aqui na situação já dos procedimentos ali daquele holocausto. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negasses o teu único filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. Olha o carneirinho. Deus proverá bênção para a tua vida. Confia no meio da tribulação, confia no meio das dificuldades, confia que Deus está na direção de tudo, e Deus vai prover a válvula de escape, a solução para o seu problema. Para isso, entrega a tua vida no altar do Senhor Jesus, aceite-o como o único e suficiente Salvador. Então levantou Abraão os olhos, eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Olha ali o desenho, retrata muito bem. Travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus! Deus proveu para Abraão, porque ele era um homem de fé. Que possamos também exercer a mesma fé em Cristo Jesus, que Deus no tempo certo, no momento certo, vai nos prover aquilo que é melhor para a minha vida e para a tua vida. Mas Deus está nos olhando, Deus está nos vendo. É o exercício da nossa fé na obra do Senhor. Ser firme e corajoso, levanta a cabeça e marche no meio da tempestade, não se abale, porque Deus está contigo. Pois bem, aí dentro do estudo, a generosidade em relação a Ló, porque houve uma contenda entre os pastores, e ele tranquilamente falou assim: ó Ló, meu sobrinho, para que não haja contendas entre os pastores do meu lado, os meus pastores dos seus, escolhe as campinas que estão do lado esquerdo e direito. Se tu olhares para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a campina da direita, eu vou para o outro lado. Generoso, fica à vontade. Deu a prioridade, não brigou por terras, porque ele estava totalmente dependente na vontade do Senhor, nos planos do Senhor. Obediente, nós já falamos aqui, quando Deus pediu o seu filho. Corajoso, porque ele enfrentou reis, até mesmo para dar o livramento do seu sobrinho Ló em guerras.
benevolente, a questão do Melquisedeque, né? Uma das primeiras referências de dízimos ao Senhor incorruptível. Você vai ver em Gênesis capítulo 14, versículo 23. Enfim, esse senhorzinho aqui, que saiu de Harã, de Ur dos Caldeus, para a terra prometida, homem de fé, inabalável, incorruptível, um homem abençoado, por isso recebeu a titulação de patriarca da nação dos hebreus, cujo significado do seu nome é o peregrino espiritual, porque peregrinou em sentido à terra prometida, e assim obedecendo a Deus, e foi pai da nação dos hebreus, e que por intermédio do Senhor Jesus veio a bênção a mim e a você. Pai do povo escolhido, os hebreus, pai da fé. Eis aí, de maneira sucinta, um pano de fundo a respeito do personagem Abrão, que depois mudou o nome, porque Deus assim o quis, para Abraão, a sua esposa Sarai, depois para Sara. É uma grande história. Eu os convido para que você possa ler a palavra de Deus em Gênesis, e você vai ver todas as minúcias que Deus nos mostra por revelação da vida desse patriarca do povo hebreu maravilhoso. Caso você tenha sentido alegria em participar conosco do estudo da palavra de Deus, dê aquele likezinho, aquele joinha, toque no sininho para os próximos vídeos, nos ajude a propagar o evangelho de qualquer forma que possa ser. Eu sempre enfatizo nos meus vídeos, através do status do seu WhatsApp, e não deixe o status parado. Lança ali palavras de Deus, lança ali louvores ao Senhor, lança ali realmente aquilo que tem a ver com a propagação do Evangelho, falando da salvação, através do Facebook. Não usa o Facebook para colocar sobre a sua vida, ou usa o Facebook para proclamar que você está no retiro espiritual, que você está no culto de jovens, que você está buscando ao Senhor, que você está em momentos sempre buscando ao Senhor, que as pessoas não vejam realmente os bens que você tenha, os passeios que você possa fazer, que não tem nenhum problema você postá-los, mas que vejam que você também está intrinsecamente na obra do Senhor, nos ministérios da casa de Deus. Facebook, Instagram, status, folheto, presentes, músicas evangélicas, ministração, palavra, sorriso, abraço. Vamos evangelizar através da internet, pessoalmente, de qualquer forma que você puder. Às vezes até em silêncio, em situações que muitos não ficariam. É um testemunho, porque vão te perguntar: mas por que você não se manifestou? Parabéns, você manteve a calma. Depois você fala: é que Jesus mudou o meu viver. Pois bem, estudo no singular, do personagem Abrão. Realmente um grande personagem para tirarmos na sala de escola dominical grandes aplicações para a nossa vida. A exemplo de obediência, a exemplo de fé, a exemplo de confiança em Deus, determinação, generosidade, enfim, paciência, sabedoria, ousadia, peregrinação. Quantos debates conseguiríamos realmente participar coletivamente numa sala de escola de estudo da palavra de Deus? Lembra, Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Não deixe de estudar a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tenha que se envergonhar, e que maneje muito bem a palavra da verdade. Nós já estudamos sobre Noé, o construtor da arca, que era chamado de louco, mas ele agradava aos olhos de Deus. Eis aqui um personagem importantíssimo na palavra de Deus, que também agradou os olhos do Senhor, que o escolheu para ser o quê? Olha lá, o pai do povo escolhido, do povo dos hebreus, o pai da fé. Que Deus vos abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Bênção na tua vida. Glória a Deus.